Sono. Vamos falar sobre sono infantil, especialmente hoje. Muito boa noite. Vamos ver quem tá chegando aí nesta live. Elisa, Lúcia Mota, sejam bem-vindas. Lucimália, Cristina, Ana Paula, Bade Café. Clara Marques, todo mundo que está chegando, conta para mim qual a cidade que você está assistindo essa live. Esta live é sobre a qualidade do sono, por que nós dormimos. Obrigada pelos coraçõezinhos. Quem puder contar para mim se é a primeira vez, qual a cidade que você está falando, ajuda a gente iniciar aí uma conversa, né? E saber um pouco mais sobre quem está chegando, né? Estou fazendo uma série de lives às terças e quintas às 19 horas, hoje um pouquinho depois das 19 horas, para falar sobre o sono, porque o sono é o melhor antidepressivo e ansiolítico que existe. Melhor de todos. Nenhum efeito colateral negativo, só vejo vantagens. Então, eu criei este canal aqui, o Te Cuida, para você te cuidar e te cuidar do seu sono, né? Bom, existem vários assuntos, né, que eu gosto de tratar, então às vezes a pessoa vem para terapia com uma queixa, mas, gente, sem arrumar a base, né? E a base é dormir bem, tomar sol, comer bem, beber água, fazer atividade, todo mundo sabe o que é. Mas venho trazer aí esse assunto sobre o sono pra gente se aprofundar mais, né? E quem tiver aí crianças na família, hoje o assunto vai ser específico sobre o sono na infância. Tá? Na infância deve ser dos humanos, porque esse autor, o Matthew Walker, ele é um dos maiores estudiosos da atualidade sobre o sono, né? E ele faz essa pesquisa sobre o sono no reino animal. O que temos em comum com todos os outros seres? O sono, tá bom? Então, que ninguém colocou para mim hoje qual a cidade que você está assistindo, se é a primeira vez aqui nessa live. A ideia da live é que a gente converse, né? Que a gente bata um papo. Senão seria um vídeo a sua dúvida pode ser a dúvida de outros, né? Um vídeo gravado. Mas eu entro aqui ao vivo justamente, né? Porque aí durante a live pode ser que surja uma dúvida. E aí a questão fica mais dinâmica. Bom, vamos lá. Então, como que funciona essa live? Eu vou ler um trechinho do livro que eu grifei deste capítulo, né? E se a gente comentar algo mais, assim, que da minha atividade, como eu disse, eu sou terapeuta transpessoal, atendo na clínica. Então, eu posso pegar alguma experiência pessoal ou da clínica sobre o sono para a gente comentar aqui e aprender juntos, tá bom? Então, vamos lá. Não vi se Maria Tereza chegou. Se chegou, me dá um oi aí. Sono na infância. Talvez a diferença mais óbvia e inquietante para os pais recentes entre o sono dos bebês e crianças pequenas e a do adulto seja o número de fases, né? Em contraste com o padrão do sono único, monofásico, observado em adultos de países industrializados, bebês e crianças apresentam um sono polifásico. Então, a gente já comentou aqui sobre isso, né? Se a gente for buscar lá nos povos originários, culturas que não foram afetadas ainda pela industrialização, o natural do humano é que ele durma em sono bifásico, que é
A pessoa dorme uma grande parcela do sono à noite e tira um cochilo à tarde. Esse é o sono nosso originalmente, tá? Depois, quem participa aí do mundo ocidental industrializado e talvez até do oriental industrializado, vai apresentar um sono monofásico, que é a pessoa que dorme somente uma vez, normalmente, a maioria das vezes à noite, mas algumas pessoas também dormem de dia, mas uma vez só. Já as crianças, elas não têm sono monofásico nem bifásico, e sim polifásico. Então, elas dormem e acordam várias vezes ao dia, e isso é absolutamente normal para criança, né? Muitos fragmentos curtos de sono ao longo do dia e da noite, pontuados por numerosos despertares, em geral ruidosos, né? Eles choram, os bebês. Não há afirmação melhor ou mais cômica desse fato do que o livrinho de cantigas de ninar escrito por Adam Manchak. Então, é um livro para adultos. Quem quiser, pesquise depois essa musiquinha. Eu pesquisei por curiosidade. Ele xinga, é um pai que xinga, tá nervoso, né? Ele fala assim no livro aqui: eu imploro que você ouça a versão estadunidense do audiolivro da obra, narrada à perfeição em inglês pelo sensacional ator Samuel L. Jackson. Então, o nome do livro é Vai Dormir, e aí, tananã, um palavrão, Samuel L. Jackson. Tem no YouTube, eu ouvi. Tem a tradução também em português. Bom, felizmente para todos os pais recentes, incluindo esse autor desse livro, quanto mais velha a criança fica, menos numerosos, mais longos e mais estáveis se tornam o episódio do sono. O que explica essa mudança é o ciclo circadiano. Apesar de áreas cerebrais que geram sono serem moldadas muito antes do nascimento, o relógio mestre de 24 horas que controla o ritmo circadiano leva um tempo considerável para se desenvolver. Então, em outro capítulo, a gente já falou sobre isso. Nós, humanos, as plantas, os animais, temos um relógio circadiano interno. Inclusive, eu sempre faço essa proposta: se você quiser testar o seu relógio circadiano, você vai dormir. Num dia que você, se der errado, você pode perder a hora, né? E você se programa para acordar numa hora quebrada, sem despertador. Por exemplo, você pode se programar e falar: amanhã, antes de deitar, falar: amanhã eu vou acordar 7h12. 7h12, 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 pronto, dorme. E depois me manda uma mensagem dizendo se deu certo. Às vezes que eu fiz, deu certo. Inclusive, uma vez eu estava dormindo num ônibus de viagem e precisava acordar, porque eu não ia até o final do ônibus, né? Então, o ônibus estava indo para um destino e eu ia fazer uma parada antes. E aí eu não podia estar dormindo, porque senão o motorista seguia a viagem e eu ia ficar lá. Eu ia descer no meu ponto errado. Então, e era uma viagem um pouco longa, eu queria dormir, estava cansada, então eu dormi e me programei para acordar num determinado horário que estaria próximo do ponto. E, como sempre, deu certo. As crianças não têm esse relógio desenvolvido ainda. Eita, apertei minha luminária, ficou uma beleza. E aí, elas têm esse sono polifásico. Na altura do marco de desenvolvimento de 1 ano, o relógio do núcleo supraquiasmático, o bebê já tomou as rédeas do ritmo circadiano, que significa que a criança agora passa uma parte maior do dia acordada
entremeada entre vários cochilos, misericordiosamente a maior parte da noite dormindo. Nesse ponto também desaparece a maioria dos turnos indiscriminados de sono e vigília que antes salpicavam de dia e de noite. Aos 4 ritmos circadianos está o comando dominante do comportamento. Nesse estágio, a criança faz a transição de um padrão de sono polifásico para um sono bifásico e, chegada à infância tardia, o padrão moderno do sono monofásico, enfim, se torna uma realidade. Então, quanto mais velha a criança for, menos fragmentação do sono ela vai ter, até chegar uma hora que ela vai acostumar a dormir a noite toda. Durante as 14 horas de sono total do dia que o bebê de 6 meses dorme, em média, há uma divisão do tempo: 50% de sono não REM e 50% de sono REM. Já a criança de 5 anos apresenta divisão 70-30, mais sono não REM do que sono REM, ao longo de 11 horas de sono diário. Em outras palavras, a proporção do REM vai diminuindo enquanto a criança fica mais velha, né? A redução da proporção do sono REM é elevada no domínio do sono não REM. Se mantém durante toda a primeira e segunda infância. Esse equilíbrio, enfim, se estabiliza na divisão sono não REM e REM de 80-20, como nós adultos temos essa divisão, né? 80-20 permanece assim durante a vida inteira, a vida adulta inicial e intermediária. Então, a gente já falou sobre o sono REM, não REM. O sono REM é o sono que a gente tem os sonhos e a paralisia total do corpo, que é o corpo que... Esqueci o nome, gente, tô com os esquecimentos. O sono, o aparelho motor, tá? Porque a gente vai ter o sono REM vai paralisar o aparelho motor, mas não paralisa, por exemplo, a respiração, batimento cardíaco, filtragem dos rins. Inclusive, vários processos são feitos, né, de limpeza, uma faxina mesmo, que ocorre durante esse momento. Enquanto a gente não está gastando energia para mexer os braços e as pernas, o organismo usa toda essa energia para fazer um grande faxinão que ajuda aí na nossa saúde, né, no nosso sistema imunológico. Então, e aí vem o sono da adolescência. Então, de criança é fácil, né? A maioria das pessoas que já teve contato com uma criança sabe que a criança dorme várias vezes e acorda várias vezes. Isso é absolutamente normal. Conforme ela vai ficando maiorzinha, ela vai ter um sono maior à noite e um curtinho de tarde. Depois ela vai crescendo até que ela dorme a noite toda, para alívio, né, de muita gente que precisa ir trabalhar no dia seguinte. E é isso. E o mais importante é que a criança tem 50% de sono REM, então a criança sonha muito. Ele explica que é por conta do sonho que a gente resolve vários problemas. Inclusive, eu dei um exemplo no podcast que eu fui, que enquanto você fica se preocupando, tentando resolver um problema, certo? Você, eu não posso dormir porque eu tenho um problema, eu preciso resolver. Se você dormir, você vai resolver esse problema sonhando. Acredite na ciência, não acredite em mim, tá? Que eu não sou cientista, sou só uma terapeuta curiosa e estudiosa, tá bom? Então, acredite na ciência. Dormir resolve problemas, soluciona várias coisas e você aprende dormindo. Conexões neurais são feitas dormindo.
Tanto é que ele dá um exemplo que é assim que a criança aprende a falar e conjugar verbos, no caso do Brasil, o gênero, né? As terminações, com apenas 2, 3 anos de idade, sem aprender português na escola, as gramáticas todas, as aulas. Ninguém precisa dar aula para a criança falar. Ela vai aprender e ela vai aplicar em várias palavras, em vários tipos verbais, enfim. Passado, presente, futuro, eles aprendem tudo, só observando, e o sono REM faz esse processamento e aí a criança aprende. Então, é importantíssimo que a criança durma. Quanto mais ela dormir, mais ela vai se desenvolver. Agora, na adolescência, vamos falar sobre a adolescência. Não sei se eu conseguirei terminar o sono na adolescência hoje, mas eu vou começar. Porque depois a gente vai falar sobre o sono da meia-idade e da velhice. Também um assunto muito interessante para a gente desmistificar algumas coisas, né? Vamos lá. Por que passamos tanto tempo no sono REM, no útero e no início da vida? Porque no útero é 80% de sono REM, se eu não me engano, ou 90%. É muito sono REM. O bebê fica lá dormindo. A gente acha que ele tá chutando porque tá ouvindo a gente, tá interagindo. Não, ele tá dormindo. Só que o cérebro ainda não é desenvolvido o suficiente para suprimir o estímulo motor, como é no caso das pessoas mais velhas. Então, por que o sono REM no útero no início da vida, depois de passarmos para um domínio do sono não REM profundo na infância tardia e no início da adolescência? Ao quantificarmos a intensidade de ondas cerebrais do sono profundo, vemos o mesmo padrão de declínio da intensidade do sono REM no primeiro ano de vida e um aumento exponencial do não REM profundo na segunda, terceira infância, atingindo um pico um pouco antes da puberdade, e depois ele volta a diminuir, o que é tão especial nesse tipo de sono, nessa época transicional da vida. Então, antes e logo depois do nascimento, o desafio para o desenvolvimento é construir e adicionar vastos números de rodovias e interconexões neurais, se tornando um cérebro. Como já foi explicado, o sono REM desempenha um papel essencial para o processo de proliferação, ajudando a povoar bairros do cérebro, entre aspas, obviamente, com conectividade neural, e depois ativar essas vias com uma dose saudável de largura de banda informacional. Então, o sono REM vai estar desenvolvendo várias conexões ali. Quando a rede está sendo instalada, cada casa no bairro, ele está usando a metáfora como se o cérebro fosse uma cidade, e as áreas do cérebro são bairros, ruas, casas. Cada casa recém-construída recebe uma quantidade igual de largura de banda, assim um potencial uso. No entanto, essa é uma solução ineficiente em longo prazo, já que algumas dessas casas vão se tornar usuários intensos ao longo do tempo, entende? Então, é como se estivesse sendo feita nessa fase que exige muito sono REM, a infraestrutura, passando os fios. Depois vai passar os impulsos elétricos, porque a fiação já está passada. Quando a gente faz a instalação elétrica, por exemplo, da nossa casa, a gente faz uma vez só e depois liga a eletricidade, e a eletricidade passa por esses fios, não precisa mais passar fio, né? É isso que ele está dizendo. Diminuindo a conectividade para as casas de baixo consumo, ao mesmo tempo que aumenta para as residências com demanda elevada. Não é uma recomendação completa da rede,
e grande parte da estrutura original permanecerá como antes. Afinal, o provedor fez isso muitas vezes e tem uma estimativa razoável de como construir a primeira etapa da rede. Então, a gente, no nosso DNA, os humanos, passam essa informação de que ruas devem ser construídas no cérebro, entre aspas aqui, e aí quando é feito isso, todos os cérebros seguem esse padrão, né? O cérebro humano passa por uma transformação semelhante determinada pelo uso durante a infância tardia e adolescência. Vamos lá, que a gente vai chegar aqui na adolescência. Eu sei que os adolescentes, eles têm necessidade maior de sono, pelo que eu me lembro. As experiências únicas de uma criança durante os anos formativos se traduzem em uma série de estatísticas de uso pessoal. Essas experiências ou estatísticas fornecem a planta personalizada da última rodada e refinamento cerebral. Sono não REM profundo de muitas funções desempenhadas por eles, de uma poda sináptica que se destaca de forma proeminente durante a adolescência. Então, na adolescência é feito essa tal da poda neural. Vamos lá. Suas descobertas ajudam a justificar a opinião de que talvez também seja sua adolescentes tem uma versão menos racional do cérebro adulto. Então, os adolescentes, eles estão passando por um período que eles estão realmente... Imagina que tem uma árvore frondosa que foi criada durante a infância e agora, para ter um crescimento mais estruturado, ordenado, é feita uma poda. Então, a inteligência do adolescente pode ser realmente menos racional que a do adulto. Por isso que os adolescentes vão fazer coisas que a gente considera até irracional, talvez. Então, para isso, para esse estudo ser comprovado, né, foi realizado um experimento durante 10 anos com 3.500 avaliações de noites inteiras, um total de quase inacreditável 220.000 horas de registro de sono, equivalentes a uma fotografia em time-lapse na natureza. Então, foi feito um estudo muito robusto, né, para eles avaliarem o sono dos adolescentes, e o sono não REM profundo havia auxiliado a transição para o início da vida adulta. Descobertas recentes corroboram essa teoria, enquanto o sono não REM profundo executa sua última inspeção de refinamento do cérebro. Durante a adolescência, as habilidades cognitivas, o raciocínio e o pensamento crítico começam a melhorar e fazem de forma proporcional à mudança do sono REM. O sono profundo pode ser uma força propulsora da maturação cerebral. Então, os adolescentes precisam desse sono profundo para uma maturação cerebral. Feinberg faz uma segunda descoberta seminal ao examinar a linha do tempo da intensidade, o sono profundo em mudança em cada ponto do eletrodo da cabeça. Qual que é essa descoberta? O pensamento racional e a tomada de decisão crítica, portanto, parte de trás do cérebro de um adolescente é mais adulta, ao passo que a parte da frente é mais infantil. Sem dúvida, o sono não é o único fator que influencia o amadurecimento do cérebro, porém, parece ser um fator significativo que abre caminhos para o pensamento maduro e a capacidade de raciocínio. Enquanto que o adolescente tem uma parte do cérebro mais adulta e uma parte mais infantil. É uma fase difícil da vida, né? A adolescência. Também
no que diz respeito ao sono. Um dado preocupante é que a administração de cafeína em ratos jovens também permite o sono não REM e, desse modo, atrasa várias medidas de maturação cerebral, desenvolvimento de habilidades de atividade social, asseio independente e exploração do ambiente. Todas as medidas de aprendizado automotivados. Retomaremos a questão do sono e a doença psiquiátrica várias vezes ao longo desse livro, porém, a esquizofrenia merece uma menção especial nesse ponto. Esses indivíduos apresentam um padrão anormal de maturação cerebral associado com a poda sináptica, principalmente na região do lobo frontal, em que os pensamentos lógicos racionais são controlados. Então, há um indício aí da esquizofrenia quando acontece a poda neural durante a adolescência. Bom, e esse foi o conteúdo de hoje. A gente vai continuar falando sobre o sono do adolescente e depois eu vou falar sobre o sono na meia-idade e na velhice, certo? Deixa eu ver se tem algum mais sobre idades, né? Não, é isso mesmo. E aí a gente vai para a parte 2 do livro, Por que você deveria dormir. Então, queria agradecer aí a todos que entraram nesta live, que assistiram um pouquinho, que assistiram do início ao fim, que estão assistindo gravado conteúdo no YouTube. Dizer que, caso você queira entrar em contato comigo para fazer uma avaliação, para você fazer terapia comigo, manda mensagem. Entre em contato aqui pelo Instagram, né, no direct, ou então pelo WhatsApp, tá bom? Meu WhatsApp tá aí no link da bio. Eu aguardo sua mensagem. Se você tiver interesse em fazer o desafio Resgate Seu Sono, também é só você me mandar mensagem e aí eu te passo as informações. Muito obrigada, fica bem e te cuida.